Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Quero agradecer a Deus, quero agradecer ao nosso Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, por ajudar a gente. Muito obrigado. Eu tenho certeza que o Senhor ouviu as orações de todos, né? Para que o Flamengo pudesse passar. Não era justo o Flamengo ser eliminado, cara, com um jogador a menos. O Gonzalo Plata foi expulso e, cara... Obrigado, Rossi. Obrigado, jogadores. Obrigado a todos que fizeram que... Cara, eu tô emocionado. Ah, gente, você também tá? Você tá feliz? Você tá aliviado? Você que ama o Flamengo, você que ama o futebol, você tá contente, cara? Feliz? O Flamengo tá em mais uma final de Libertadores, galera! Vamos conquistar mais uma Libertadores, se Deus quiser, cara. Seremos tetracampeões da Libertadores da América. O primeiro clube brasileiro a conquistar 4 títulos será o nosso Mengão. Vamos ver aqui agora o linha de passe pós-jogo. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Tô tremendo, tô muito emocionado, feliz demais. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor Jesus. Vamos aqui pro vídeo. Muito bem, fã de esportes, imagens aí da vibração do Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo, do torcedor do Flamengo, aliás, várias alterações no segundo tempo para segurar a pressão, para segurar a artilharia aérea do Racing, porque foi o que o Racing fez durante o jogo e mais ainda no segundo tempo, quando ficou em vantagem numérica. Não, calma aí. No primeiro tempo, o Flamengo jogou de igual para igual, cara, foi muito bem. Depois que teve a expulsão do Plata, daí complicou, né? Número de jogadores ali acima, jogador do Flamengo expulso, o Plata. Daqui a pouco a gente fala sobre a expulsão, vamos falar sobre a classificação. Porque a pressão foi grande, foi preparado todo um cenário de pressão para o Flamengo. A expulsão também condiciona o jogo, mas esse cara que a gente viu agora há pouco, o Rossi, foi sensacional. É bom frisar, hein? Herói do jogo. O Rossi nesse mata-mata foi fundamental para o Flamengo. Ah, falhou no tempo normal contra o Estudiantes. Herói da nação. Garantiu nos pênaltis e hoje, mais uma vez... jogador que brilhou, fez várias defesas importantes. E é bom lembrar também, lembra aquele último jogo na fase de grupos do Flamengo, no Maracanã? Pois é, lembra da defesa dele já nos acréscimos que garantiu a classificação do Flamengo? Lembra. É verdade. O Rossi, esse cara aí, ó, arrebentou, já é uma das principais figuras desse Flamengo. Estar na decisão da Libertadores da América, mantendo vivo o sonho do Tetra. O Flamengo pode ser tetracampeão da América e se tornar o brasileiro com mais títulos na competição. Pode ter pela frente o Palmeiras nessa briga também. Vamos ver o que vai acontecer nessa quinta. E a nossa torcida encalou o El Cilindro, galera. A nossa torcida é demais. Quinta-feira, quando o Palmeiras precisa devolver pelo menos um 3-0 contra a LDU. Estou aqui com o Eugênio Leal, com o Jean Oddi, com o Paulo Calçade, com o Vitor Birner. Para a gente falar sobre essa classificação. Às vezes o pessoal banaliza o termo heróico, né? Mas olha, hoje, se não foi heróico, foi quase isso, hein, Calçade? Porque que segundo tempo complicado, hein? Tudo bem? Olá, William, olá, Fonte Esportes. A nação rubro-negra está em festa, mais uma final. É natural imaginar um jogo muito difícil para o Flamengo também. O Flamengo não foi à Argentina para ter um jogo tranquilo, sem ser atacado, nada disso. Ele sabia que iria sofrer bastante, tinha que jogar muita bola e, se possível, fazer um gol. Não fez, teve expulsão e jogou desde os 60 minutos do segundo tempo com um jogador a menos. Aí se trancou definitivamente atrás, com 5 homens, 3 no meio de campo. E aí começaram a ocorrer as trocas do Felipe Luiz para aumentar a estatura da equipe. Por quê? Porque o Racing, o jogo do Racing, a bola mal toca no gramado. A bola ela viaja o tempo todo. Foram 67 bolas longas e 38 cruzamentos. Foram 20 cruzamentos a partir no segundo tempo. Então, assim, é um time que é incrível. Assim, às vezes a pessoa está tão focada no jogo, né, tão tensa, que não vai prestar atenção nisso. A bola, quando vem pelo meio de campo, os jogadores de meio de campo não procuram um passe para o centroavante, para o meio. A bola escorre para um dos lados, para virar cruzamento. Então é um jogo em que não se trabalha por dentro o tempo todo nas beiradas. E o que fez o Felipe Luiz? Bom, eu vou marcar isso, mas vou marcar com atacantes, com jogadores que tenham mais qualidade para a saída. A gente até cogitava mais um jogador de meio de campo. Ele veio com o Plata,
que poderia o Plata ter trabalhado um pouquinho melhor em reter as bolas longas do Flamengo, que elas existiram também. Ele não segurava, a bola voltava. Luiz Araújo por um lado, direito, Carrascal pelo lado esquerdo. Então o Flamengo tinha condições de passar bem a bola com a Arrascaeta, com o Jorginho, com o Carrascal e velocidade com o Plata e o Luiz Araújo. E funcionou até a bobagem do Plata, porque o Plata merecia ter sido expulso, minha visão não. Merecia tomar um amarelo. Só que ele foi juvenil, você não faz isso na Libertadores. O árbitro está mal intencionado? Não. O árbitro ele é ruim. Por quê? Se ele tivesse mal intencionado, ele teria dado os acréscimos correspondentes ao jogo, que seriam no mínimo 10 minutos, 12 minutos. Só a expulsão do Carrascal comeu 5 minutos do jogo, do Plata. E o que ele faz? Dá 6 minutos. Então, assim, ele matou o jogo, tanto que o Racing foi reclamar. E aí foi a virtude do Flamengo de fazer o tempo passar. O Flamengo está na dele, isso acontece o tempo todo. Mas foi heróica pelas circunstâncias. E aí o árbitro, o senhor Messa, ficou caçando uma expulsão no Racing o tempo todo e não conseguiu. Mas está aí, o Flamengo na final da Libertadores e tem agora um mês para pensar em melhorar para disputar a final e ser campeão. Vamos ver quem que vem do outro lado. De 2019 para cá. Chupa, secadores! Do outro lado vai vir a LDU, cara. Tá pensando o quê? Peraí. A porcada será eliminada nessa quinta-feira. E eu vou fazer react ao vivo aqui no canal, hein? Quero ver de camarote a porcada sendo amassada. Já é a quarta decisão de Libertadores aí do Flamengo. Foram 2 títulos, uma derrota. E agora vai para a quarta tentativa desse terceiro título nesse período, que seria o quarto na sua história. Eugênio Leal, foi mais sofrido do que se imaginava, até por conta da expulsão. Você já esperava um jogo assim, essa dificuldade toda para o Flamengo, que fez um bom primeiro tempo, hein? Tudo bem, Léo? Tudo bem? Boa noite para você, William, para os companheiros, fãs de esportes. Já esperava um jogo muito difícil, do nível que foi. É claro que ganhou mais dificuldade depois da expulsão, para mim, injusta do Plata. Uma segunda expulsão injusta do Plata na Libertadores. Pois é, contra o Estudiantes. Tinha acontecido contra o Estudiantes e depois a própria Conmebol reverteu. Nessa daí ele foi realmente infantil, mas mesmo assim era para cartão amarelo, não era para vermelho. Ponto final. Aconteceu e pronto. E um lance que o árbitro não viu. Ele não viu, foi o Bandeira que estava ali no momento envolvido do que deve ter falado para ele. Depois ele não viu também no vídeo e manteve o vermelho. Com relação aos acréscimos, é o padrão Conmebol. Por isso que funciona fazer cera em Libertadores e Sul-Americano. Eles não dão muitos minutos. Não dão. 6 já foi até um acima do que eles dão ao máximo. Normalmente eles dão 3, 4, quando muito 5, hoje passou para 6. Realmente, se fosse no padrão FIFA, você teria muito mais. No padrão que em algum momento foi adotado no futebol brasileiro, você teria 10, 12. Mas não é o caso das competições Conmebol, eles dão muito poucos. Destacar a resiliência defensiva do Flamengo, no momento mais difícil do jogo, especialmente do Léo Pereira. O Léo Pereira, claro, em primeiríssimo lugar, o Rossi, que foi uma barreira intransponível, fez grandes defesas, mostrou muita tranquilidade diante da pressão. Argentino já ambientado com aquele tipo de situação, mas o Léo Pereira, ele fez 11 rebatidas. Muito à frente, por exemplo, do seu companheiro de zaga, o Léo Ortiz, que fez bem menos. 11 do Léo Pereira, 6 do Varela, 5 do Pulgar. O Léo Ortiz, apenas 4. Então foi o cara que ali atrás, da bola aérea, que toda hora passava, era uma bola voando atrás da outra ali. Junto com o Rossi, para mim, foram as duas fortalezas da defesa do Flamengo, para sustentar o 0-0 e garantir a vaga na final. Bom lembrar aqui, né? Já que o Eugênio citou a defesa, cara. Né, Birner? Boa noite para você. Cara, povoando ali, ainda no segundo tempo, com jogadores da frente, mas jogadores altos e tudo, Felipe Luiz conseguiu dar um jeito e o sistema defensivo do Flamengo hoje prevaleceu, porque não foi fácil, hein? Foi um bombardeio e acho que só no primeiro tempo que tem uma defesa espetacular do Rossi, que o jogador do Racing ganha de cabeça, e no segundo tempo tem um lance que a bola acaba passando. Fora isso,
Impecável o sistema defensivo ali. Eu tô falando dentro da área mesmo, aquele bololô de jogadores do Flamengo ali dentro da área, não passava nada. Primeiro, boa noite a você, William, Jean Calçade, Eugênio, aos fãs do esporte. E esse lance nas costas do Varela, Isso. que tinha que começar jogando, que foi a melhor opção, mas também foi quem mais sofreu no primeiro tempo, quando o Flamengo foi superior. Eu acho que o Flamengo fez um jogo muito bom. Passei a semana inteira falando, e quase todo mundo dizia, sobre a necessidade de lidar com a parte mental, de não deixar o ambiente engolir o Flamengo. Eu acho que o Flamengo no primeiro tempo conseguiu isso com bastante tranquilidade. No segundo tempo, ia bem até o lance do Varela, do Plata, e eu vou falar sobre isso depois. Sim. Porque uma coisa é esse lance num jogo de campeonato brasileiro, de meio de tabela, seja onde for. Outra coisa é esse lance numa semifinal de Libertadores, sob pressão, jogando contra uma equipe argentina fora de casa. E quem acha que o que está no papel, apesar de ser igual em todos os locais, funciona do mesmo jeito, não entendeu ainda como é o futebol. E mais do que nós e que os torcedores, os jogadores precisam entender. O Flamengo chega merecidamente à final. O Flamengo superou bastante dificuldade contra o Estudiantes e contra o Racing para conseguir se classificar. E é candidatíssimo ao título. A gente vai falar disso depois, obviamente, que vai acontecer amanhã, principalmente se for contra a LDU. Exatamente. Aí a gente tem um favorito na final. Exatamente. Ou seja, eu imagino que os flamenguistas amanhã são todos equatorianos. Lógico. Desde sempre. Tem dúvida? Acho que vale destacar um pouquinho dessa questão mental também, né, Jean? Porque A porcada hoje tava secando o Flamengo, cara. Então, nessa quinta-feira, nós vamos secar a porcada. os argentinos passaram a semana inteira nas emissoras, enfim, os jornais, tudo, destacando, porque o Flamengo mentalmente tem dificuldade quando joga contra o Argentino, foi assim contra o Estudiantes, foi assim contra o Central de Córdoba na fase de grupos, etc. Esse era o destaque. Acho que tirando a questão... E acrescentando, não foi assim contra o Inter. Exatamente. E tirando assim a questão do Plata, que realmente ali foi juvenil, embora eu também concorde que foi um exagero a expulsão, eu acho que mentalmente ele foi um time muito forte, muito focado, muito concentrado o jogo todo, conforme o jogo pediu, né, Jean? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite a todos. Eu acho que sim, a concentração, ela é obviamente um pressuposto que você tem quando você entra num jogo como esse. Mas para mim o grande mérito é que o Flamengo entrou para jogar futebol. E acho que essa é a questão, porque muitas vezes essa questão mental, de atitude, de posicionamento se confunde com o não jogar futebol. E acho que o Flamengo entrou para jogar futebol e aí vamos destacar o mérito do Felipe Luiz. Porque assim, durante essa semana, e a gente mesmo, acho que eu imaginava que o Racing talvez fosse produzir mais, não pintava o monstro como um monstro tão feio como muita gente pintou, mas assim, o monstro foi pintado de uma maneira terrível, né? Como se fosse o maior monstro da humanidade. E o Felipe Luiz tem todo o mérito do mundo de não ter embarcado nessa. Ele falou, não, eu não vou. Ele até testou ali, né, o sistema com o Saul, muita gente dizendo até que a escalação poderia ser uma escalação com meio campo reforçado, e ele falou, não. Eu tenho mais time, eu tenho mais jogadores, eu vou jogar futebol. E o Flamengo jogou futebol. O Flamengo jogou futebol muito melhor do que o Racing, acho que no primeiro tempo. Aí, muito melhor, obviamente, aí vai do grau do que você vai avaliar em relação a potencial de um e de outro. Se você levar em conta os potenciais, tudo bem, você pode dizer que não foi muito melhor, foi um pouco melhor, né? Mas se você levar em conta o futebol jogado de fato, a maneira como os dois times produziram as jogadas de ataque, o Flamengo jogou melhor do que o Racing, não se discute. Claro. E o Racing fez aquilo que ele podia fazer, que ele tinha condições de fazer, que era ficar jogando uma bola na área atrás da outra o tempo todo, tentando os cruzamentos. É verdade que uma ou duas vezes quase conseguiu chegar à marcação do seu gol assim, mas então, para mim, tem muito mérito do Felipe Luiz na escalação inicial e na maneira como ele coloca o seu time para jogar, e também, aí o Calçade já explicou mais, nas substituições que ele faz depois da expulsão do Plata. Porque eu acho que ele, primeiro, aumenta a estatura, porque era óbvio, né, que ia chover muito mais bola na área do que já estava chovendo, e não estavam chovendo poucas. Então ele monta uma linha de 5 lá atrás, né? Coloca o Danilo, que é mais um jogador. O próprio Bruno Henrique podia auxiliar ainda mais nesse tipo de lance, nas bolas paradas. Coloca um atacante mais rápido para puxar contra-ataque. E ele puxou um ali, só que foi parado num lance que até acabou gerando o cartão amarelo.
Então eu acho que assim, dentro do que podia fazer, o Felipe Luiz fez tudo certinho. E também a gente sabe que se o Racing faz um gol e faz 1-0 e ganha nos pênaltis, ia chover crítica pro Felipe Luiz, porque chamou o Racing para ataque e tudo mais. Mas ali com o menos não tinha o que fazer. Ele não tinha o que fazer, e milagre, ele fez bem, Podia não ter dado certo, porque a pressão de fato do Racing vira uma pressão muito grande depois da expulsão, que para mim é absurda, mas de qualquer forma eu acho que o Felipe Luiz, que foi tão criticado, né, e por isso que eu acho importante, depois do jogo contra o Fortaleza, que é uma loucura o que a gente vive aqui, né? Acho que ele teve muitos méritos nessa classificação do Flamengo à decisão. Sem dúvida nenhuma. Vamos ouvir o Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo e ajudou a equipe ali de alguma forma, o quanto pôde, né? Galera, tá gostando do vídeo, dos comentários? Então deixa o like, se inscreva no canal se você é rubro-negro, se você tá feliz. Seja bem-vindo. Vamos continuar aqui assistindo o Linha de Passe. Vamos lá. Buenas noches, Bruno Enrique. Bueno, Bruno, terminaron mirando la pantalla cuánto faltaba, porque Racing se venía y ustedes se aguantaban el partido. Primeiramente, agradecer a Deus por esse jogo, essa classificação e parabenizar todos os meus companheiros, principalmente a nossa defesa. Jogaram pra caramba. Jogamos quando tinha que jogar, defendemos quando tinha que defender. É isso, Flamengo é raça, amor e paixão. Muchas gracias. É isso aí. Jogou quando tinha que jogar, resumiu perfeitamente o que foi o jogo. Jogou quando tinha que jogar, defendeu quando tinha que defender. É isso. Botou o slogan da torcida. É isso aí. Fala, Calçado. Um grande poder de síntese. Raça, amor e paixão, né? Raça, amor e paixão. Parece que slogan de torcida uniformizada. O que eu falo, a torcida canta no Maracanã. Mas é o... Cara, assim, agora a gente tá falando em cima daquilo que deu certo. Claro. Né? Claro, assim, não é que o Flamengo não passou sufoco, passou muito. Agora, a forma de jogar do Racing, totalmente assim, assimilada, estabelecida, e a tentativa do Flamengo foi controlar isso. Sim, chega a impressionar o número de bolas que o time cruza e as bolas longas, precisando de jogar em casa. Então, assim, é uma tentativa de uma única forma, bola na área. E como falou o Jean, o Felipe Luiz colocou quem ele tinha mais alto, porque facilita, obviamente, é o tempo da bola, posicionamento, mas quando você tem jogadores mais altos, aí entra o Emerson Royal, entra o Bruno Henrique, né? Isso, mesmo na segunda leva de substituições. Porque a primeira já é com Danilo e Bruno Henrique. Danilo já para trancar, para ser um quinto zagueiro. Acho que a única crítica a ser feita no momento em que rola as primeiras substituições, Calçado, é que ele estava defendendo muito bem as bolas aéreas, que aliás era algo que o Flamengo nem fez no primeiro tempo, depois das substituições. Só que estava deixando todo o rebote ali na entrada da área. Você tinha uma linha de 5 muito bem formada, ali os jogadores emparelhados, mas não tinha ninguém para pegar aquela primeira bola de sobra. E foi assim que, nos minutos iniciais das substituições, o Racing criou. Mas, de maneira geral, acho que foi muito São jogos diferentes. Até a expulsão é um jogo, depois a expulsão é outro. A gente está falando muito desse outro... E do Racing também, né? Do Racing os jogadores também. Que ele tira do banco são jogadores com outra característica, né? O Racing apostou muito hoje na parte física. Então, por isso ele vai com o Moura e não com o Martirena, que é mais técnico. O Martirena entra depois da expulsão. O Duvan Vergara entra depois da expulsão, que é driblador. Mas também para ficar cruzando, é verdade. Mas ele jogador de driblar para poder cruzar. Exato. Mas que ele tem 1 contra 1 que o Conecta não tem. Então, o jogo muda do Flamengo e o jogo muda do Racing. Lembrar que o Racing desse ano não tem mais, por exemplo, o Quinteiro, que era o craque do time ano passado. Que era um jogador diferente, que conseguia tirar um passe especial, um drible, uma inversão de jogo. Não tem o Salas. Hoje não teve o Sousa, que é o cara que começa a construção das jogadas com muito mais qualidade. Então a aposta deles foi, vou para a intensidade, vou para o físico, vou para o combate, vou para a bola aérea e vamos ver no que dá. Ele chegou aí, nas oitavas de final, ele superou o Peñarol numa bola aérea faltando 10 segundos para terminar o jogo, a bola passou, cabecearam e fez o gol. 42 cruzamentos nesse jogo. Esse é o grande mérito do Flamengo. Porque como o Racing não tem qualidade para enfrentar o Flamengo, estou falando de elencos incomparáveis, um time com padrão assim, europeu, quando a gente olha a qualidade individual, contra um time medíocre da América do Sul, quando a gente olha a qualidade individual do Racing, mas o time do Racing com muita personalidade,
sem jogar uma final de Libertadores desde 67, com um técnico mítico para a equipe, superando o mata-mata atrás de mata-mata desde o ano passado. Fez muito, Racing. O que o Racing tinha que fazer? Tinha que achar um gol. Porque se ele acha um gol, ele passa a apostar no ambiente do cilindro. Aliás, uma coisa que eu quero destacar no primeiro tempo, a gente olha o começo do jogo, a torcida do Racing enlouquecida. Sim. Quando tem 20... Que bela festa pra gente que eles fizeram, né, galera? Nossa, foi bonito a festa da torcida do Racing. Só que essa festa aí foi feita pra nós, né? O Flamengo está na final, cara. 25 minutos você não tinha ouvido a torcida do Flamengo. Porque o time do Flamengo gelou o cilindro. Foi frio, né? Esfriou o cilindro, jogando muita bola, porque conseguiu segurar a pressão. E se achasse um gol, aí ia apostar no que o Flamengo sentiu dificuldade contra os Estudiantes, na questão emocional do jogo e no ambiente. Nosso salão de festa. Então começou a cruzar a bola. Isso, para ver se acha uma. Aqui, bate dali e entra. Pode acontecer. E aí... O futebol tá cheio disso. E aí o que você Aliás, destacou? o Rossi fez também uma defesaça naquele um dos primeiros cruzamentos do Nas Racing. costas do Varela. Foi a mais difícil de todas. O que ele foi buscar aquela bola no cantinho, rente à trave, né? Foram 28 cruzamentos do Racing no jogo, tá? 28. 38. 38? 38 cruzamentos. 28. E a aposta do Racing nisso daí também que a gente tá vendo, né? Que é muito bonito a gente ver, mas que é proibido. Gostoso vai ser a multa, mais de 100 mil dólares. Nossa, pode pintar até 200 mil dólares de multa, cara. Se isso acontecer, mais de R$1 milhão de multa pro Racing. Chupa, Racing. Que ano passado vários clubes fizeram e todos mas eles uma foram multa. punidos, uns mais, outros menos. Os argentinos menos. Mas em dificultar a chegada do Flamengo no estádio, atrasa o jogo, foguetório com fumaça, atrasa mais um jogo. Tudo isso é criar um ambiente, é usar todas as artimanhas possíveis, sabendo que na bola era inferior. Mas acho que a grande evolução do Flamengo, em relação à fase anterior, quando sucumbiu e conseguiu a classificação diante dos Estudiantes ali no sufoco dos pênaltis, é que o time teve mais equilíbrio emocional. O time em geral, como acabou de dizer aqui o Birner, soube esfriar o jogo. Porque no primeiro tempo, quando ainda não havia essa pressão, a estratégia era muito a mesma do Estudiantes. Bola comprida, lança a bola nas costas da zaga do Flamengo o tempo inteiro, coisa que o Estudiantes fez e conseguiu sucesso, né? Porque levou pelo menos o jogo para os pênaltis. Sim. No segundo tempo foi diferente, foi mais o Racing empurrando o Flamengo para sua defesa e tentando o cruzamento. Alguns já tinham acontecido, é verdade, no primeiro tempo. Mas é isso, o Racing, diante do que ele tem, do que é possível para ele, festa na entrada do campo, atrasar a chegada do Flamengo no estádio, pressionar o ambiente, a arbitragem com decisões ali, a decisão especialmente ali do Plata, né? Mas por que acontece aquilo? Porque tem uma provocação, porque vai lá o Rojo puxar o Plata que estava caído no campo. Então, criar essa situação para ver se, além da bola, porque muitas vezes funciona o além da bola. Sim. Muitas vezes, em Sul-Americana e Libertadores, funciona muito. Se além da bola eles conseguiam alguma coisa. E não conseguiram. E não conseguiram. Porque o Flamengo Estrategicamente, o Flamengo teve uma postura de não subir a marcação, não marcar saída de bola, porque aí dar a eles uma bola mais longa ainda, que é o que eles querem. Então o Flamengo tinha ali uma marcação que começava na altura do meio de campo, então a defesa ficava mais baixa, sabendo que o Racing buscaria o lado do campo para cruzar. Então a faixa central é uma faixa praticamente ignorada, porque ela não consegue sair um passe vertical. Bola. Eu estava observando um lance especial no primeiro tempo, jogador conduzido, agora não lembro quem era, jogador conduzindo pelo, acho que podia ser o... quem que era ali? Bom, não lembro, não vou lembrar quem que era. Do Racing. O melhor jogador na condição de bola foi o Rojas pela esquerda. Talvez o Almendra. Não, pelo centro do campo. Tá. E, poxa, ao invés de ele evoluir pelo centro, ele toca a bola do lado. Por quê? Porque é só cruzamento. Você não consegue dar um passe e acionar o teu centroavante. É só a bola que vem pelo lado. E o Flamengo entendeu muito bem isso e conseguiu, cara, ter uma estratégia para esperar. Isso não quer dizer que ele acabou com as oportunidades do Racing. Isso é jogo de semifinal, gente. Semifinal você sofre. Não tem semifinal que você vai lá e o adversário não dá um chute no gol. Teve aí, como a gente está vendo, oportunidades, principalmente no primeiro tempo, para fazer o gol e sair até com a vitória. Mas está classificado.
Acho que agora a missão do Flamengo é, neste tempo que resta até o dia 29, Um mês, tem né? um mês, melhorar o nível dele de jogo, porque ele vai continuar competindo no Brasileiro. Sim, a briga pelo título. Então é saber lidar muito bem com isso para chegar à final da Libertadores, ótimo. Ótimo. Já sabendo que não terá o Plata como opção na final da Libertadores, né? Cara, A não ser que a Comebol retire o cartão. Acho que vai ser difícil o agora. Plata ali vacilou, cara. Você não dá margem, você não dá motivo. Ele deu motivo e aí deu. Então, a gente vai entrar no lance da expulsão. Podemos falar já falamos que do jogo já dá pra entrar já, vamos lá. Sabe, meu ponto é assim, eu entendo o que o Calçado está falando em geral, em muitos lances a gente usa a argumentação do você não dá mole, né? Não dá mole, não dá a possibilidade. Mas eu, sinceramente, acho que nesse caso específico, o Plata não deu a possibilidade. Por quê? E aí eu vou explicar o porquê. Eu acho que quando você faz qualquer movimento, pode ser com a mão aberta, pode ser com a mão fechada, mas qualquer movimento no rosto do adversário e o adversário cai, vai valer aquela frase, você deu mole. Bobeou, foi uma bobagem enorme que você fez, que você permitiu ao árbitro uma interpretação de um lance passível de expulsão. Quando você faz o que o Plata fez, por mais que tenha pegado na perna, uma mão aberta, inclusive, porque essa era a minha dúvida, inclusive, se ele tinha fechado a mão e dado um soco, de repente, ali nas partes baixas. Não foi isso. Então, fica muito claro, inclusive, pela câmera mais baixa, que ele tá com a mão aberta e que ele dá um tapa ali no Rojo na hora que ele tenta puxá-lo. E aquele tapa na perna não é nunca passível de expulsão. Por isso que eu digo que um lance assim, nem dá para dizer que ele deu mole, porque... E o juiz, cara, tava com a consciência pesada que no primeiro lance que ele viu assim uma chance de expulsar um jogador do Racing, ele deu vermelho direto. Daí o VAR chamou e ele retirou o cartão vermelho. Ele viu que fez besteira na expulsão do Plata. Não era pra tanto, cara. Foi um exagero a expulsão do Plata. Eu não conheço... Ele deu mole a dar um tapa. Ele deu mas... motivo pra alguém tirar ele do jogo. Mas não é motivo. Porque eu acho que o tapa no rosto... Não é pra expulsar, mas ele teve uma ação... Ele teve uma reação. Uma reação. Ele estava sendo puxado, estava caindo no chão. Mas ele não tem... puxa ele pelo braço e sai daqui, tira. Eu vou simplificar. Ele não tem que fazer isso. A ação dele, eu concordo que não deveria ser para expulsão, mas num jogo como esse, eu não me espanto nem um pouco com a expulsão. Mas eu não posso... A gente não pode Eugênio, apontar o dedo pro Plata se quem errou foi a arbitragem. Não, a gente pode. A gente pode. Sabe por que a gente pode? Porque o tapa que ele deu ali... O tapa que ele deu ali nunca ia ajudar o time em nada. E ele tá ali pra ganhar o jogo. Ele não tá ali pra esse tipo de discussãozinha. Ele tá ali pra ser... Ele não tá se defendendo de nada, ele não vai apanhar. Ele tá sendo puxado. Não tá, não. Ele tá ali pra ser... Ele tava sendo erguido do chão. Então espera pra ser expulso o Rojo. O tempo todo cutucado pra ter uma reação. Isso daí... Sim. O brasileiro adora dizer que ele é um malandro. Malandro não, malandro é argentino. O brasileiro não é malandro em nada quando joga bola. E ele não é brasileiro, mas ele é de um time brasileiro, que é... E eu tenho certeza que o Felipe Luiz deve ter falado isso 800 vezes. Puxando ele pela camisa. Onde ele fez isso? Eu já vi esse lance 750 vezes e nem amarelo rendeu. Não tem que fazer. O meu ponto é que onde ele tem essa reação, não é nem nunca foi em momento algum. Não foi nada, cara. Não foi nada isso aí. Lance passível de vermelho. O que eu tô querendo dizer assim... Você vê uma outra expulsão com um lance semelhante com esse no mundo. Exato, porque meu ponto é, existem lances que eu concordo que a gente pode dizer que o lance não é para expulsão, mas que o jogador deu mole. Tá. É o que eu tava falando do empurrão no rosto. Um empurrão no rosto, chega para lá, bem fraquinho no rosto. Cara, se você encostou no rosto do adversário... mesmo que não tenha sido lance para expulsão, eu acho que o deu mole é indiscutível, assim. Você deu mole, você permitiu. Sim. Agora, um empurrão na perna, e nem um soco foi na perna, eu não consigo ver como que poderia gerar uma expulsão. Então, por isso que eu não consigo nem... Eu vi, por exemplo, o Birner dando a nota baixa para o Plata e entendo que diante do contexto que ele está dizendo, quer dizer, do que o Birner enxerga, eu entendo que você tem que dar nota baixa mesmo.
Mas eu, por exemplo, se eu tô dando nota na bola de prata para um lance como esse, por causa de um lance como esse, eu não consigo baixar a nota do jogador, porque eu acho que aí o equívoco tá todo no árbitro e não consigo atribuir muito eu ia usar um termo que não se pode usar, mas de ingenuidade do jogador. Já passou de meia-noite. Não dá pra usar. Vermelho sem ter Só um visto o minutinho lance. que o Pedro Ivo tá chegando. Galera, na minha opinião, eu entendo que o Plata deu mole. Ele deu margem para a arbitragem dar cartão para ele. Só que no meu entendimento, cara, foi assim um tapinha para cartão amarelo, cara. Cartão vermelho foi um absurdo, um exagero, no meu ponto de vista, tá? Tanto é que o árbitro ficou com dor na consciência, né? Fiz besteira. Daqui a pouco ele vai lá e expulsa um jogador do Racing, dá vermelho direto, e daí o VAR chamou ele para retirar o cartão vermelho. Tá lá no nosso Instagram esses vídeos aí, tá bom? A minha opinião na hora do jogo. Atuações do Flamengo. Rossi faz milagres e é o melhor na semifinal da Libertadores. Vamos ver aqui o ranking de atuações. Galera, Mengão tá na final da Libertadores. Rossi, paredão, nota 9.8. Nota 10 pra ele, né, galera? Ele classificou o Flamengo hoje, cara. Foi o melhor em campo, o herói do jogo. Varela, 6,5. Gostei do Varela. Jogou muito bem também, correu pra caramba. Emerson Royal entrou no segundo tempo no lugar do Varela. Foi bem também, galera. 6,3. Ajudou a tirar algumas bolas. Léo Ortiz jogou meio que no sacrifício, galera. Com dor no tornozelo. Nota 8. Nosso craque, nosso 10 da zaga. Léo Pereira jogou demais. 8,8. Merecida nota. Alexandro terminou o jogo exausto, mancando, com cãibra, cansado pra caramba. Nota 8,1. Jogou muita bola. Eric Pulgar, um monstro. 8,7. Joga fácil. Jorginho, 7,4. Jogou bem também, né, galera? Everton Araújo entrou no segundo tempo, aos 41 minutos do segundo tempo, para ajudar ali a conter o Racing, né, cara? Arrascaeta, 6,8, perdeu um gol incrível. Arrascaeta na cara. No primeiro tempo, chutou a bola na cara do goleiro. Nota 6,8. Bruno Henrique, 6,6, entrou no segundo tempo também para ajudar, né? Para tentar fazer alguma coisa no contra-ataque. Carrascal, 7,4, fez um bom jogo também. Danilo fez um bom jogo, entrou no segundo tempo. Depois a expulsão do Gonzalo Plata. 7,1 para o Danilo. Plata, 4,3. Foi expulso no início do segundo tempo e a gente já sabe da história. Luiz Araújo, 6,9. Começou bem o jogo, né? Finalizando, chutando perto do gol. As bolas que ele chutou ali passou bem perto da trave, né, cara? Tentou. Fez a parte dele, nota 6,9. Ajudou muito também na marcação, né? Saul entrou no segundo tempo, 6,4. Felipe Luiz, 7,7. Flamengo dominou o primeiro tempo e acabou sofrendo mais depois da expulsão de Gonzalo Plata. Fechou a equipe para evitar susto. 7,7 tá bom, né? É isso, galera. Tô feliz pra caramba. Chupa antes! O Mengão tá na final. Mengão queimou vários secadores nessa noite, né, galera? Tamo junto. Saudações rubro-negras. Deixa o like, se inscrevam e ative o sininho. Fui!